As inteligências artificiais avançam de forma rápida e acelerada, e o HPC não só acompanha, também como colabora para o seu desenvolvimento. Para ilustrar um problema clássico em HPC, que hoje é resolvido com inteligência artificial, a gente vai falar um pouco sobre as EDPs. As EDPs são essenciais para a gente entender o funcionamento do nosso universo, mas elas são conhecidamente muito trabalhosas de serem resolvidas. Elas também são excelentes para descrever modificações sobre espaço e tempo, por isso elas são tão úteis. Com elas a gente consegue descrever desde movimentos de placas tectônicas até órbitas planetárias. Na indústria, atualmente a gente utiliza elas para fazer o desenvolvimento de novos aviões e aerodinâmica. Um exemplo bem famoso de EDP é a equação de Navier-Stokes, que é muito difícil de ser resolvida, porque ela é matematicamente e computacionalmente muito pesada. Por isso, hoje a gente usa o HPC para resolvê-la. Porém, em outubro de 2020, um grupo de pesquisa da Caltech publicou um artigo escrevendo uma nova técnica de Deep Learning, trazendo resultados mais precisos e generalizáveis, sendo possível resolver uma série de EDPs e, o melhor, sem a necessidade de retreinar a rede neural, trazendo resultados 1000 vezes mais rápido do que os métodos convencionais de resolução. De forma simplificada, uma rede neural, ela busca uma função. Por exemplo, se a gente quer que uma rede neural identifique fotos de gato, primeiro a gente vai pegar um monte de fotos de gato e dizer para ela que a saída daquilo tem que ser sim é gato. E depois uma série de fotos de não gato e dizer para ela, isso não é gato. E convenientemente, as EDPs são resolvidas da mesma forma, com esse processo de aproximação de função. O grande diferencial dessa nova técnica da Caltech é que ao invés de trabalhar no espaço euclidiano, ou seja, esse espaço que a gente vive de 3 dimensões, x, y e z, eles trabalharam no espaço de Fourier, que comumente é utilizado para ondas. A ideia é que o movimento de partículas também pode ser descrito como uma combinação de ondas. Vale lembrar que esse artigo é público e você pode clicar aqui para ler ele completo. Essa pesquisa abre uma nova era de possibilidades para o que as inteligências artificiais podem fazer. Com essa constante evolução das inteligências artificiais, a gente começa a se perguntar, será que a gente deve ter medo disso? A gente sempre vê esse embate entre homem versus máquinas em filmes e em livros, e ela é sempre retratada como uma luta de vida ou morte. Hasta la vista, baby. Para ilustrar esse embate entre homem versus máquina, a gente vai falar do emblemático confronto entre Kasparov e o supercomputador Deep Blue. Houve 2 partidas entre Kasparov e o Deep Blue, em 1996 e 1997. Na primeira, Kasparov ganhou. Porém, na segunda partida, pela primeira vez na história da humanidade, um supercomputador venceu um grande mestre do xadrez. Kasparov sempre comenta que isso foi uma clara vitória das máquinas, mas ele gosta de lembrar que todo o triunfo da máquina também é um triunfo da humanidade, e sempre relembra de todos os cientistas e engenheiros que entraram no projeto do Deep Blue. Hoje existem campeonatos mistos, onde jogadores atuam juntamente com seus computadores. E em 2005, houve um campeonato que juntou supercomputadores, grandes mestres do xadrez e jogadores comuns com auxílio de um computador. E a grande surpresa foi, o grande vencedor foi um jogador amador com o computador. Essa integração entre homem e máquina já vem acontecendo no nosso dia a dia. Por exemplo, antigamente, para você ir para um lugar longe, você estudar um mapa, parava na estrada e pedia informações. Hoje, você entra no seu carro, põe no GPS e chega lá. Além disso, a gente consegue se comunicar com pessoas que a gente nem fala a língua com um aplicativo simples de tradução. Muito bem, Gary, fale comigo! Teste. 1, 2. Ah, isso é melhor. Fala aí, papai Bob. Voltando um pouco no assunto principal do nosso vídeo, como o HPC interage com a inteligência artificial. Primeiro a gente tem que entender que o HPC ele trabalha no mundo de regras, com coisas existentes, como as leis da física. Ele precisa entender primeiro isso para poder seguir nos seus cálculos. As inteligências artificiais e as redes neurais, as técnicas de Deep Learning, elas chegam num resultado, mas elas não sabem exatamente dizer como ela chegou nesse caminho ou no próprio resultado. O movimento que acontece hoje é você unir essas 2 técnicas, ou seja, infundir as leis da física e as regras do HPC numa inteligência artificial, abrindo novas possibilidades. Isso permite que a criatividade se aflore. Porém, nós somos limitados pelo que conhecemos, então somente o tempo poderá nos dizer o quão longe podemos chegar. Da expansão espacial ao fornecimento de energia mais eficiente, o HPC e a inteligência artificial abrem portas todos os dias.